Oi, oi! Estamos aqui com uma edição do Sábio, do Nono Sábio da Engenharia Biomédica. Eu sou Juliana de Souza Alencar e estou aqui com um grande convidado que faz parte do nosso painel de manufatura aditiva. Aqui nós estamos com Pedro Massanguer. Seja bem-vindo, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, professora. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Pedro, ele faz parte da empresa 3DBS, é o fundador da empresa 3DBS. Ele vai falar um pouquinho da empresa que ele lidera, né, Pedro? Fala um pouquinho aí para a gente, como surgiu, como iniciou. Perfeito, muito legal. Eu sou um dos cofundadores da 3DBS, junto com a Ana Luísa Milás, junto com a Milton Oriente. A 3DBS, ela começa atividades em 2018, atuando nesse campo da biofabricação, da engenharia de tecidos. A gente tem dois modelos de negócio principais. Um está baseado no fornecimento de equipamentos para biofabricação, as bioimpressoras 3D, né? E os sistemas de eletrospinning. E o outro braço da 3DBS, mais recente, fornece já produtos biofabricados. Então, hoje a gente tem um portfólio de modelos in vitro, de pele, de intestino, de esferoides de fígado, que são confeccionados com essas tecnologias e que já são fornecidos principalmente para a área de cosméticos, para a área de saneantes, principalmente para estudos de eficácia e segurança de novos produtos. Pois é, então vocês podem perceber que a 3DBS ela está dentro do contexto da engenharia biomédica e faz parte, né, e contribui com as novas tecnologias que estão aí surgindo. Eu acredito que você que está aqui assistindo nossa live vai ter interesse de conhecer um pouquinho mais presencialmente no nosso evento Sábio. Então, portanto, se inscrevam no nosso evento. Estamos aguardando por vocês. Vê só, Pedro, por favor, me explica um pouquinho, né, como surgiu esse interesse da 3DBS se juntar ao nosso evento, ao evento que a gente está organizando. Gente, esse evento vai acontecer nos dias 13 e 14 de novembro. Pedro vai estar conosco no minicurso que vai ser realizado no pré-evento, e também vai estar conosco num painel de manufatura aditiva. Então, conta aí, Pedro, a história de como a gente começou a formar esse laço de amizade. Perfeito. A missão da 3DBS é ser um vetor nesse campo da biofabricação, né? Ser um vetor é fornecer as tecnologias e apoiar pesquisadores para que, de fato, em universidades, institutos de pesquisa, áreas de P&D de empresas, a biofabricação seja adotada como estratégia, né? Então, a gente já forneceu equipamentos e esses modelos in vitro Brasil afora. E a gente vê com muito carinho a região Nordeste, a região Norte, a região Centro, porque a gente entende que o Brasil é muito grande e existem grupos de pesquisa muito bem capacitados Brasil afora. E a gente estando em São Paulo, às vezes fica mais limitado para essa região. Então, a gente sempre busca estar participando de eventos fora do estado, né? Fora dessa região Sudeste. E a gente acha muito interessante esse convite, é sempre bom estar podendo apresentar a 3DBS nesses eventos, porque o campo da biofabricação é muito inovador. Ele não é um campo 100% institucionalizado dentro das universidades. Isso está acontecendo, ainda é um processo. E esses eventos, eles atuam justamente, no nosso entender, nessa linha de institucionalizar essas possibilidades inovadoras dentro das universidades, dentro das áreas de pesquisa, né? Então, é um pouco isso que sempre nos chamou a atenção em poder estar participando do Sábio agora. Então, Pedro, nas nossas conversas, né, privadas, a gente já falou dos valores da 3DBS,
falou da importância de vocês nesse desenvolvimento tecnológico, né, na área da saúde. Nós temos aí, vocês têm aí alguns parceiros importantes, já com resultados pioneiros e publicações, de mostrar esse valor para a sociedade. Me fala um pouquinho aí dessa tua trajetória de parcerias em todo o Brasil e também, né, na nossa casa, porque eu sei também que você tem alguns parceiros já conosco na UFPE. Perfeito. Eu acho que, em termos de valores da 3DBS, um ponto principal é o viés científico, né? Ou seja, a gente está trabalhando com pesquisas embasadas dentro de um ethos científico, tomando as precauções necessárias do ponto de vista da regulamentação. Um outro valor muito importante é a sustentabilidade. Como essas tecnologias, elas são sinérgicas com os desafios do nosso momento sob o ponto de vista da sustentabilidade. Então, os modelos in vitro, eles vão muito nessa linha de você reduzir o uso de animais em testes de novos fármacos, em testes de novos ativos, né? Então, esse é um exemplo de como a biofabricação impacta socialmente, né? Um outro valor é a busca por saúde, né? A biofabricação, ela tem essa grande expectativa de possibilitar a biofabricação de órgãos, né? E você, então, atuar visando esse objetivo daqui a alguns anos. Hoje, a gente tem iniciativas muito mais pontuais, né? Voltadas à medicina personalizada, voltada ao apoio ao desenvolvimento de novos fármacos, utilizando essas tecnologias, mas esse é um norte que sempre nos segue, né? Então, projetos de pesquisa da 3DBS hoje, que ainda não estão no mercado, usando as membranas eletrofiadas, elas têm atuação na área da odontologia, né, para regeneração óssea guiada, na área da veterinária, para regeneração de feridas, né? E um último valor que eu acho que é muito importante é o estabelecimento de parcerias, né? A atuação conjunta com outras empresas, com outros atores do sistema de inovação. Então, aqui eu posso destacar as agências de fomento que nos apoiam, a FAPESP, a FINEP, né? A FAPESP através do programa PIP, a FINEP através do programa InovaDoc, o Senai e a Upilab, onde a gente tem parcerias para o desenvolvimento de novos equipamentos, né? A Faculdade São Leopoldo Mandic, de Medicina e Odontologia, é onde o nosso laboratório de cultivo celular está incubado. A gente tem uma série de interações com os docentes dessa instituição, né? O CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, que tem um dos laboratórios nacionais de biologia, o LNBio. Então, a gente também tem acordos de cooperação no sentido de fornecer os nossos modelos e eles também transferirem tecnologias que acham que é interessante serem exploradas no mercado, e por aí vai, né? Então, pensar de que nada se faz sozinho, né, professora? A gente sempre precisa estar interagindo, né? E aí, na UFPE, no CTN, a gente tem equipamentos com docentes que também estão lidando na área da farmácia, né? Estão pensando em pesquisas estratégicas, e a gente se coloca como um facilitador, seja do ponto de vista de treinamento, seja no fornecimento dos equipamentos, e também atuando em projetos especificamente. Pois é, vocês estão vendo aí, olha, esse é a carisma de Pedro. Pedro é assim mesmo, viu, gente? É esse facilitador. Eu gostaria de dar só uma palhinha, sabe, Pedro, assim, como a gente se conheceu. Na verdade, eu não conheço Pedro presencialmente, gente. Eu vou ter a oportunidade de conhecer Pedro junto com vocês presencialmente no Nono Sábio. Mas é como se já fosse uma grande amizade, assim, mesmo que distante, uma grande amizade. E Pedro é esse facilitador, apoiador, né, de todos que querem entrar nesse setor de bioimpressão. Conheci Pedro através do site da 3DBS, que vocês podem encontrar o site da 3DBS. Qual o site, Pedro? Diz aí para as pessoas. É www.3dbiotechnologysolutions.com. Pois é. Então, vocês podem encontrar facilmente no Google, né? Lá vocês vão encontrar todos os produtos que a 3DBS eles fabricam, né? Eles dão esse apoio na consultoria,
a partir do momento que você fecha o negócio com eles, então eles te acompanham, eles vibram no teu projeto, tá? Na sua ideia, na sua idealização, estão aí formando. Acho que o propósito é esse, né, Pedro? Formar essa rede aí em todo o Brasil. Como você falou, né? É tanto aplicado em animais como em humanos. E imagine, né? Cada grupo desse de pesquisadores, a gente formando grandes profissionais e a gente multiplicando isso. Isso é um sonho mesmo, né? É um sonho que está se tornando realidade. Pedro, só me Sim. fala assim, um case de sucesso. Para as pessoas, sabe, quando as pessoas vão para um evento como esse, elas estão buscando algo que seja referência para a vida delas, sabe? Muitas vezes elas precisam de algo para ter uma direção, tomar uma decisão, qual caminho seguir, porque as oportunidades para quem está buscando, elas são inúmeras. Esse setor de manufatura aditiva pode seguir vários caminhos também, né? Só basta a gente sentar, começar a pesquisar, que a gente vê quantas aplicações a gente pode fazer. Então, assim, me passa aí um case de sucesso que destacou na tua vida, né? Que, não sei, talvez aqui na nossa conversa ela possa ser uma referência, uma inspiração para outras pessoas. Me diz aí, só um exemplo. Ó, eu acho que no início foi tudo muito desafiador. Os campos inovadores, eles estão permeados por incerteza. Quando a gente propõe um produto ou uma empresa inovadora, a gente tem menos informação do que modelos de negócio estabelecidos, né? Então, se eu fosse comparar com um negócio de posto de gasolina, né? Eu tenho uma série de informações, como o preço da gasolina do litro na bomba, quantas pessoas tem naquela localidade. Eu consigo projetar a minha receita esperada e me planificar com muito mais informações. Então, quando a gente inicia, a gente tenta controlar essa incerteza através de um processo de market fit, um treinamento que a própria FAPESP fornece na transição do programa PIP, que é Programa de Inovação em Pequena Empresa, da fase 1 para a fase 2, é um recurso de subvenção econômica. Eu considero um case de sucesso porque, mesmo a gente não tendo todas as informações naquele início, a gente conseguiu direcionar a empresa e montar um planejamento estratégico, observando essas características de incertezas. Então, a gente pensa, os equipamentos para pesquisa, eles têm uma incidência regulatória menor do que outros produtos biofabricados. Os modelos in vitro, eles não vão para o corpo de ninguém, mas eles já têm uma proposta de valor bem estabelecida, né? Ou seja, nos estudos de toxicologia. Então, a gente não sabia disso no início. A gente teve que construir isso e buscar esses modelos de negócio. Então, esse é mais ou menos o momento. Eu considero isso que é um sucesso, porque as empresas, muitas vezes, falham nesse momento. E aí elas, então, se perdem. De fato, a biofabricação, ele é um campo que ele atinge várias áreas, né? Então, a gente pode destacar a área de toxicologia, a área da saúde, a área de alimentos, a pesquisas em novos materiais inteligentes, e a gente tem que tomar algumas decisões estratégicas, né? Porque não dá para fazer tudo. Então, pensar e montar um planejamento estratégico nesse campo inovador é bastante desafiador e a gente considera que até o momento a gente tem tido sucesso, né? Oferecendo esse tipo de tecnologia hoje no Brasil. Então, para as pessoas estão nos acompanhando, que vão participar do evento, e a gente vai discutir um pouquinho disso no mini curso, o empreendedorismo de base tecnológica, né? É importante sempre frisar de que a avaliação de um mercado, a avaliação de um produto tem certa sinergia com as atividades científicas. A gente tem que estar a todo momento lançando hipóteses ao mercado, né? E depois observar se essas hipóteses de fato têm aderência com o que o mercado quer de fato, né? Então, um pouco do que eu deixo para as pessoas que a gente vai comentar no minicurso é isso. Fala assim, olha, a melhor forma de se estabelecer num mercado inovador, é olhar para essas incertezas, estabelecer hipóteses de curto, médio e longo prazo e avaliar
como a sua estratégia está aderente a essas informações. Se necessário for, repensar essa estratégia, né? Então, a 3DBS, no campo da toxicologia, foi algo intermediário que a gente observou essa proposta de valor, essa possibilidade, né? E a gente vem refinando esse modelo de negócios constantemente, né? Então, agora a gente tem os equipamentos, os modelos in vitro e linhas de pesquisa que já apontam para a chegada desses produtos em animais e futuramente em humanos. Então, eu acho que é um case de sucesso. Existem outros, né? Por exemplo, a nossa relação com a Natura, uma relação que a Ana construiu desde o pós-doc dela na farmácia, na USP, onde ela, em parceria com a Natura, montou esse primeiro modelo de pele, né? Então, hoje a gente tem uma relação de parceria com essa empresa e muito da construção das demandas que são necessárias para esse mercado, né? No mesma linha, os equipamentos para a Embrapa, né? Ter a Embrapa como uma referência, né, da utilização, o professor Luciano Paulino, foi muito importante para a gente, né? Eu sempre comento de que a inovação tecnológica ela tem um conceito muito claro de um novo produto, um novo processo, né? Então, quando a gente olha para a gestão de políticas em ciência e tecnologia, a gente tenta avaliar a inovação tecnológica na ponta, né? Uma vez que aqui esse produto chegou ao mercado, a primeira nota fiscal, o faturamento, o crescimento desse mercado. Só que para quem está empreendendo, isso começou lá atrás. Isso começou numa pesquisa de mestrado, isso começou numa pesquisa de doutorado, às vezes nem dentro da academia, né? Então, a inovação, ela passa a ser uma construção social. De certa forma, a gente tem que convencer algumas pessoas, podem ser os nossos sócios, pode ser a nossa equipe, e depois esse convencimento vai aumentando para uma agência de fomento, para um determinado cliente, né? Então, cada uma dessas conquistas, cada um desse convencimento acaba sendo uma vitória. Você está construindo socialmente a legitimação dessa tecnologia, o acesso a essa tecnologia. Então, para a gente é sempre muito vibrante um novo instituto de pesquisa, uma nova universidade, um novo grupo, um novo aluno de mestrado, de iniciação, de doutorado, que já está lidando com essas tecnologias. Essa sua fala, Pedro, ela foi muito importante, porque a gente ainda tem aquele resquício cultural que mestrado e doutorado é somente para quem quer ser professor. Não é verdade? Sim. Eu acredito que aí, no Sudeste também é assim, né? Ainda tem esse Sim. resquício cultural. Mas, atualmente, né, isso está transformando numa velocidade incrível, principalmente com esse leque da inovação. Porque hoje, para o mercado absorver todos os profissionais, é importante desenvolver essa visão empreendedora, né? E aquilo que você inova se transformar em solução para a sociedade, não só através de transferência de capacitações, de educação, mas também em soluções reais para a sociedade, né? Então, a gente precisa realmente de profissionais com mestrado, doutorado, pós-doc, né? E empreendedor, e gestor. Ou seja, Exato. hoje está cada vez, né, com a exigência muito maior do que na época que a gente se formou, né? A transformação ela está gigante. E aí você falou também do mini curso, né? A gente está chegando ao fim aqui da nossa live. E você falou do mini curso. Esse mini curso de Pedro, gente, é um mini curso que a gente vai oferecer lá no CETENE. A gente está aqui agendando nosso dia, né, Pedro? Através também a gente está vendo aí a questão do agendamento da vinda de Pedro, mas vai ser na data do pré-evento, né? A gente está organizando aqui dia 12, tá, Pedro? A sua data vai ser lá no CETENE, pela manhã. E nós teremos poucas vagas, só serão 5 vagas. Então, gente, corre para se inscrever,
no minicurso de Pedro, porque realmente vai ser um minicurso para abrir portas, tá? Para abrir essa visão de vocês, né? Estar junto com o Pedro sempre é muito bom, é um crescimento enorme. Pedro, para a gente encerrar aqui, me diz, dá só uma mensagem, fala um pouquinho desse minicurso e a gente encerra com uma mensagem bem bacana para todo mundo. Dá só uma palhinha desse minicurso. Perfeito, professora. Obrigado pelas palavras. O minicurso, a gente vai ter duas partes. Uma parte mais teórica, uma parte mais prática. Na parte teórica, a gente vai falar um pouquinho disso, de empreendedorismo de base tecnológica e um pouquinho da experiência da 3DBS. Como foi esse processo de market fit? É uma metodologia que foi desenvolvida no Vale do Silício, lá pelos anos de 2010, 2008, quando investidores, gestores começam a perceber a necessidade de uma base teórica diferente de um plano de negócios convencional para avaliar modelos de negócio inovadores. Então, é uma metodologia que permite você ir ao mercado, discutir com pessoas e tentar avaliar qual é a aceitação das soluções que você está desenvolvendo. Isso a gente vai fazer um bate-papo, tendo como linha condutora a história da 3DBS e seus projetos. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, a gente vai para uma parte mais prática. A biofabricação é um tema extremamente interdisciplinar, né? Você tem toda a informação e conhecimento relacionada à manufatura aditiva, ou seja, a impressão 3D convencional, os softwares, a imagem, como que é feito o fatiamento, como esses softwares interagem com o computador e a bioimpressora, né? E a gente também tem questões relacionadas à complexidade do cultivo celular, os materiais, a sua biocompatibilidade, origem sintética, origem biológica, custos elevados, tintas já comercialmente disponíveis. E nesse segundo momento a gente vai fazer uma prática de apresentar uma bioimpressora, colocar ela para funcionar. O William, que é o nosso pesquisador especialista em manufatura aditiva, vai estar lá com a gente. A gente vai conseguir dar um panorama mais ou menos completo desse campo, né? Essa é a ideia do minicurso, discutir um pouco mais, seja do ponto de vista do empreendedorismo de base tecnológica nessa área, seja para aqueles que querem ter um primeiro contato com a biofabricação, né? Muito bom. Então, vocês estão vendo aí que não pode perder. Eu mesma não vou perder esse minicurso. Vou Eu já estar vou aí junto com o Pedro. fazer estar lá em Recife e poder conversar e tudo mais, conhecer todo mundo. Pois é. Nós vamos ter também um segundo momento com o Pedro, que será no painel de manufaturas aditivas, no dia 14 de novembro. Aguardamos todos vocês nesse painel também. Pedro, muito obrigada pela sua presença, pela dedicação aqui do seu tempo de estar um pouquinho conosco. E você quer encerrar com alguma mensagem para quem está aqui nos ouvindo? Eu gostaria de parabenizar mais uma vez a organização do evento, professora, agradecer o convite e convidar todos para estarem lá. Vai ser um prazer poder conhecer todo mundo ao vivo e fico à disposição. Joia. É isso aí, gente. Então, deixe aqui seus comentários. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a comissão. Estamos prontos para dar assistência a todos vocês. Aguardamos vocês. Se inscrevam. Até lá. Tchau, tchau.